Imposição de mãos. O escritor de Hebreus exorta, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, e da fé em Deus, Hebreus 6:1. Na vida cristã há algumas verdades que são fundamentais. Um fundamento precisa ser lançado apenas uma vez, mas deve ser firmemente colocado. O que está incluído nos princípios básicos da doutrina de Cristo? Não são listados apenas arrependimento, fé, ressurreição e julgamento, mas ainda também o batismo e a imposição de mãos. Estas duas verdades são também fundamentais no cristianismo. Nosso fundamento não estará completo se estiver faltando a imposição de mãos. Hoje, o erro da igreja é bem diferente daquele dos hebreus no primeiro século. Aqueles, havendo lançado o fundamento, ficavam estagnados e nunca iam adiante. Atualmente, entretanto, nós prosseguimos sem termos lançado o bom fundamento. Foi pelo fato dos hebreus, a quem o apóstolo escreveu, ficarem revolvendo em torno de tais questões como arrependimento e fé, batismo e imposição de mãos, ressurreição e julgamento, que ele os exortou a deixarem os princípios elementares da doutrina de Cristo e prosseguirem para a perfeição. Os cristãos, hoje em dia, movem-se muito depressa, antes mesmo que o fundamento tenha sido completamente lançado. Enquanto os apóstolos naquela época tinham que persuadir aqueles a porem de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, hoje nós temos que induzi-los a se aterem a eles. No Antigo Testamento descobrimos que a imposição de mãos tem um duplo significado. É mencionada mais frequentemente em Levítico, capítulos 1, 3 e 4. Portanto, examinaremos estes capítulos a fim de descobrir o primeiro destes significados. Identificação. Em Levítico, capítulo 1, a imposição das mãos sobre a cabeça do sacrifício, significa que estou identificado com o sacrifício e ele comigo. Por que não ofereço a mim mesmo a Deus e sim um novilho? Pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas, Salmos 50:10, diz o Senhor. Qual é a utilidade, portanto, de se trazer gados ou ovelhas a ele? Deus não necessita de bois ou cordeiros. Ele deseja que os homens ofereçam a si mesmos. Mas o que aconteceria se eu viesse ao altar e me oferecesse? Estaria fazendo o mesmo que os gentios, como aqueles que adoravam a Moloque. No Antigo Testamento haviam pessoas que adoravam a Moloque, ao invés de oferecerem gado e ovelhas, sacrificavam seus próprios filhos no altar de seu Deus. Será que o nosso Deus deseja apenas gado ou ovelhas? Em que sentido o nosso Deus é diferente de Moloque se nós nos oferecemos a ele? A diferença está em que Moloque demandava o sangue de nossos filhos, mas nosso Deus requer que ofereçamos a nós mesmos. Sua carga é, portanto, ainda mais severa do que a de Moloque. Na verdade, a demanda de Deus é muito mais rígida, todavia nos é mostrado por ele uma maneira por meio da qual podemos nos sacrificar sem sermos consumidos. Como? Trago um novilho ou um cordeiro ao Senhor, ponho minhas mãos sobre a cabeça do sacrifício e em oração audível ou silenciosa o coloco em meu lugar. Eu mesmo deveria estar no altar e ser consumido pelo fogo. Na verdade eu mesmo deveria ser sacrificado, no entanto, alegremente me ofereço ao Senhor. Deveria eu mesmo ser oferecido em holocausto, em oferta de cheiro suave a Deus. No entanto, trago um novilho comigo, e sobre sua cabeça imponho minhas mãos. Ao fazer isto, significa que aquele novilho é como eu aos olhos de Deus. Quando peço ao sacerdote para imolá-lo, é como se eu fosse imolado. Quando o sangue do novilho é vertido, é como se meu sangue fosse vertido. Quando o sacerdote coloca o sacrifício no altar, é como se ele me colocasse no altar. Quando imponho minhas mãos sobre ele, é como se estivesse em seu lugar. Não é o mesmo princípio de identificação ilustrado no batismo. Quando entro nas águas, declaro serem elas minha sepultura, pois fui enterrado ali pelo Senhor. Da mesma forma, ao impor minhas mãos sobre a cabeça do novilho, o considero como sendo eu mesmo. Quando ofereço a Deus, ofereço a mim mesmo. O novilho me representa cabalmente. Portanto, o primeiro significado da imposição de mãos é identificação.
Este é o principal significado no Antigo Testamento. Sou identificado com o sacrifício e ele comigo. Hoje, tanto eu quanto o sacrifício, estamos na mesma posição. Quando ele é trazido a Deus, eu sou trazido a Deus. 2. Outorga. Existe um segundo significado para a imposição de mãos no Antigo Testamento. Em Gênesis 27 a 40, vemos como Isaque impôs suas mãos sobre seus 2 filhos, e em Gênesis 48, 20, como Jacó impôs suas mãos sobre seus 2 netos, Efraim e Manassés, e os abençoou. Assim, a imposição de mãos se torna a outorga da bênção, de maneira tal que acontecerá aquela bênção na vida da pessoa que foi abençoada. Em resumo, o significado da imposição de mãos tem 2 sentidos, identificação e outorga. Esses 2 juntos podem ser resumidos por outra palavra, comunhão. Através da comunhão, somos identificados e o que uma pessoa possui flui para a outra. Vamos notar, entretanto, que o óleo de Deus não é derramado em um único membro, nem cai sobre todos os membros, mas é enviado ao cabeça. O Espírito Santo é dado ao cabeça, não ao corpo. Mas à medida em que o cabeça recebe o óleo, todo o corpo é ungido. Será que vemos a diferença? A questão não é como cada membro individualmente recebe o Espírito Santo, nem como todos os membros o recebem, mas como o cabeça é ungido. Como, então, receberemos o óleo? Se permanecermos firmes no corpo, o óleo que foi derramado sobre o cabeça virá naturalmente sobre nós. Uma vez que o óleo não é dado a indivíduos, é impossível recebermos a unção individualmente. Isto não significa que não seremos ungidos individualmente, simplesmente que não podemos pedir por unção individual. A diferença aqui envolvida é muito grande. Muitos não recebem as bênçãos de Deus por estarem buscando o Espírito Santo de forma individual. Quando o óleo precioso foi derramado sobre a cabeça de Arão, desceu sobre a sua barba até a orla das suas vestes. A orla de Arão era bastante longa, pois ela cobria inclusive seus pés. Em outras palavras, o óleo que foi derramado sobre a cabeça flui até a parte mais inferior do corpo. Portanto, é claro que as pessoas hoje desfrutam do óleo da unção não por causa de sua condição pessoal perante Deus, mas porque permanecem no corpo. Se permanecermos na nossa posição sob o cabeça, o óleo virá sobre nós com toda a certeza. Receber o óleo não é meramente uma questão pessoal nem mesmo uma questão corporativa, mas sim de estar posicionado no corpo sob o cabeça. À medida em que percorremos a estrada espiritual, é imperativo que tenhamos o poder do Espírito Santo para testemunhar. De outra forma testemunharemos na carne. O óleo santo nunca é derramado sobre a carne humana. Este é um ponto que precisamos observar. Não podemos fazer coisa alguma de acordo com os nossos próprios pensamentos, temos de ter o óleo da unção. Se o temos ou não, depende do nosso relacionamento correto com o corpo, e não de pedirmos ou orarmos. Deve ser enfatizado que a palavra de Deus nunca ensina que o corpo é ungido. Ela apenas menciona que o cabeça é ungido. O corpo é ungido porque o cabeça é ungido. Se o corpo quer ser ungido independentemente, nunca receberá a unção. O óleo precioso é derramado sobre a cabeça de Arão, não sobre o seu corpo, apesar de fluir sobre todo o corpo, desde a barba até a orla de suas vestes. Apenas alguém que não possui um bom conhecimento da palavra de Deus buscaria unção individual, somente uma pessoa ingênua buscaria uma unção independente. Aquele que estiver sujeito ao cabeça, ocupando no corpo o lugar indicado por ele, receberá o óleo da unção. Quando alguém recebe a imposição de mãos, inclina a sua cabeça e adora Cristo, e daí em diante nunca mais erguerá sua própria cabeça, mas se submeterá à sua autoridade. Sua própria cabeça não desempenha mais o papel de cabeça, pois agora está sob autoridade. A palavra de Deus nos diz, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, 1 Coríntios 12, 28. Estando em primeiro lugar, podem representar a igreja. Ao impor suas mãos, declaram aos crentes, irmãos, vocês são um com o corpo de Cristo, portanto, o precioso óleo que flui desde a cabeça chega até vocês. Como receber a imposição de mãos? Descobrimos que o significado da imposição de mãos tem 2 aspectos, identificação e outorga.
A imposição de mãos, no primeiro aspecto, une a pessoa ao corpo, e, no segundo, comunica os atributos do cabeça ao membro. Para isto, é necessário que esta pessoa seja um membro no corpo e sujeita à autoridade do cabeça. Ninguém pode dizer que é suficiente sozinho. A nova vida que ele recebe é corporativa por natureza, não permite independência. No corpo ele vive, fora do corpo, morre. A concessão da bênção tem a sua base nesta identificação. Se um irmão impõe as mãos sobre mim, este não é um ato sem significado ou imprudente. Meus olhos devem ser abertos para ver que, daqui em diante, sou apenas um filho entre muitos filhos, uma célula entre muitas células, um membro entre muitos membros. Assim como no corpo físico cada membro vive pela vida de todo o corpo, eu vivo pela vida do corpo. Se eu proceder independentemente, chegarei ao meu fim, e então, serei inútil. Se deixar de ter comunhão com outros filhos de Deus, alguma coisa está drasticamente errada comigo. Não importa quão forte eu seja, não posso viver sozinho. Se for cortado do corpo, certamente morrerei. Não posso me orgulhar de minha própria força. Sou forte porque estou no corpo. Se for removido do corpo, estarei completamente acabado, pela imposição de mãos, entretanto, sou ligado ao corpo. No momento da imposição de mãos, devo declarar, ó Senhor, não posso viver sozinho, tenho que confessar hoje que sou apenas um membro no corpo. Somente no corpo posso viver, somente no corpo posso ter o óleo. Está isto claro? Alguém recebe o óleo porque o cabeça foi ungido. Se alguém estiver sujeito ao cabeça e também unido a todos os filhos de Deus, sua submissão como um membro do corpo traz o óleo sobre si. Entretanto, ninguém deve receber a imposição de mãos sem primeiro ser batizado. A casa de Cornélio, que discutiremos mais adiante, foi uma exceção. A regra é, o Espírito Santo desce sobre aqueles que têm sido libertos do mundo e identificados com Cristo na sua morte e ressurreição através do batismo. Assim eles veem o quanto precisam viver no corpo e estar sujeitos à autoridade do cabeça. Deixe-me enfaticamente dizer que o óleo da unção é mais do que uma mera manifestação exterior, é uma realidade interior. O Salmo 133 mostra como o cabeça é ungido. Na unção do cabeça todo o corpo é ungido. Assim, todo membro é ungido. Imediatamente erguem-se louvores dentro em mim pelo óleo que fluiu do cabeça alcançou a mim, um membro do corpo. Se o Senhor dá uma manifestação exterior ou não, isto é de menor importância. O fenômeno exterior do Pentecostes não deve ser excessivamente enfatizado pois cremos que ele simplesmente afirma que aquelas pessoas foram ungidas. A questão está na unção, não na manifestação exterior. O importante é conhecer de onde vem o óleo. A unção sobre o cabeça é que se tornou a unção sobre os membros. Por esta razão a imposição de mãos com oração é algo maravilhoso. Devemos andar com todos os filhos de Deus. Os novos crentes devem ser ensinados que não podem viver de forma independente, mas precisam ser membros uns dos outros e aprenderem a estar sujeitos à autoridade do cabeça. Eles não devem ser rebeldes, mas sim andar juntos com todos os filhos de Deus. Assim, manifestarão tanto em suas vidas quanto em suas obras a realidade da unção. Partes extraídas do livro, Não Deixemos de Congregar-nos. Vatman N.E.